Louvado seja o Senhor. Damos graças a Deus por o encontro do desenvolvimento dos líderes. Eu oro que o Senhor possa falar diretamente para cada um dos nossos corações, em nome de Jesus. Para que possamos progredir no ministério, na obra que Ele colocou nas nossas mãos, porque entendemos e porque apropriamos tudo o que está sendo ensinado, como servos de Deus, como líderes na igreja, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos este dia, por esta sessão, bendizemos o teu nome, pela sua unção, por causa do seu poder, por causa da sua plenitude, do seu Espírito sobre os seus servos. Te pedimos, Senhor, que possa multiplicar a unção, dar coragem, dar convicção, dar poder e darmos o poder, assim que fazemos a obra colocada nas nossas mãos, em nome de Jesus. Oramos para que esta sessão de hoje, que irá nos revelar alguma coisa a nós, possa ser proveitoso para cada um de nós. Te agradecemos, sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus, oramos. O povo de Deus diga amém. Esta noite, iremos olhar o livro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Vamos ler a partir de 12 até 19. Olha a palavra, 1 de Pedro, capítulo 4, no verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, que é como coisa estranha para o que acontece. Está nos dizendo aqui neste versículo que haverão tentações, haverá perseguição, haverá a tentação da nossa fé, mas diz que não tomeis como estranho quando a ardente prova vem para vos tentar, para vos provar. Está nos dizer primeiro, quando a prova vier, quando a perseguição vier, quando a dificuldade vier, quando o desafio vier, por causa da nossa chamada, por causa do ministério, não podemos pensar que é estranho. Não podemos pensar que não somos mais amados a Deus. Porque se fôssemos amados, porque se fôssemos preciosos, e por que essas coisas acontecem? Diz que ainda somos amados, ainda somos escolhidos, ainda somos comissionados. Diz o povo de Deus sobre vós. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ele diz aqui de certo. Por que o Senhor está nos dizendo isso? Por causa acerca da perseguição. A perseguição dos santos, a perseguição dos servos de Deus, a perseguição da igreja do Deus vivo. Enquanto o Senhor está nos dizer, isso há de haver provas, há de haver perseguição. Provérbios, capítulo 19, 2. Provérbios 19, 2. Veja o que a palavra está dizendo aqui. Diz que assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, isto é, quando a alma não é bom, que ela fique sem conhecimento, peque aquele que se apressa os seus pés. Que os filhos de Deus, pastores, líderes, não podem ser ignorantes, porque o conhecimento da perseguição que deve vir, o conhecimento do sofrimento que há de ter. E diz que se somos sem esse conhecimento, somos ignorantes, não é bom. Diz que você como ministro, eu como ministro, como servos do Senhor, não podemos ser ignorantes, que haverá provas, haverá provação, perseguição, e por isso que o Senhor chamou ao apóstolo, disse, Atos capítulo 9, 16, Atos 9, 16, e disse, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha para o que o Senhor disse aqui,
É o que as escrituras estão a dizer, que isso não é estranho. Vai acontecer. E assim o Senhor já prediz isso que vai acontecer. E diz: amados, amado pastor, amado servo de Deus, amado santo de Deus, não ache isso como estranho, como se fosse coisa estranha. Quando a prova ardente vier sobre ti, a perseguição, para tentar a sua convicção, tentar a sua fé, provar o seu cometimento na palavra de Deus, no ministério, o Senhor está colocando no seu coração, para que eu lhe mostrarei como grandes coisas vai ter que padecer pelo meu nome. João 16, o Senhor está falando com os seus discípulos. João 16, 4. João 16, 4. Veja o que ele diz: mas eu tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. O Senhor Jesus Cristo já falou aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Por que lhes falou? Para que eles não fossem surpreendidos, para que não tomassem aquilo como se fossem desavisados. E por que isto está acontecendo a nós? Porque isso vai acontecer. Eles podiam se tornar como uma armadura nas suas mãos, nos seus corações. O conhecimento é poder, conhecimento é luz. Então, quando isso acontecer, eu digo isso antes que vos acontecer, ele vai dar-te força, vai te dar coragem para você ser firme no ministério, dizer que a nova vida já veio e eu estou pronto para tudo que possa vir. E Jesus diz: todas essas coisas, essa perseguição, todas essas provas, todos os problemas, todas essas coisas que aconteceram, já vos disse agora, para quando a hora chegar, vos lembreis de que já vos tinha dito. 1 Tessalonicenses 3, 1 Tessalonicenses 3. Para que ninguém se mova por estas tribulações. É a razão pela qual que nos disse antes, para que ninguém se comova, nenhum dos meus membros, dos ministros, nenhum dos servos de Deus se comova por estas tribulações, que possam olhar para trás e possam se atrasar por causa dessas tribulações. Se nós somos filhos de Deus, somos crentes, e se Deus continua com a igreja, como isso vai acontecer? Diz: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fostes ordenados. Porque vós mesmos sabeis que por isto, vós como pastores, pregadores, ministros, vós fostes, veja o versículo 4, pois, estando ainda convosco, predizíamos que havia de ser afligido. Como ao ministrar, como ministro ao povo de Deus, à igreja, você não vai deixar a igreja ignorante que haverá perseguição daqueles que vivem uma vida correta. O Paulo, o apóstolo, também diz: e eu creio que vocês não estão a se mover, isto não está vos perturbando, eu creio que isto não está vos enfraquecendo na vossa convicção, mas vocês estão comovidos a fazer a vontade do Senhor, porque Ele está convosco. Porque antes vos dizíamos que havia de ser aflições, como tentações e perseguição, como sucedeu a vós, e vós o sabeis. Não é somente para o apóstolo Paulo, é isto somente para os primeiros apóstolos, no ministério do Evangelho, porque eles são pioneiros, eles são ministros da fundação. Veja o que a palavra de Deus diz, 2 de Timóteo, capítulo 3, 12. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Diz: se você quer chegar no céu, você precisa de piedade. E se você quer ir para o céu, você precisa de santidade. Se você quer ir para o céu, precisa de justiça para viver justo perante o Senhor. Veja só, Satanás sabe que ele não vai ao céu e ele vai perturbar, ele vai impedir, ele vai colocar pressão, aflição nas pessoas que querem chegar no céu, que estão indo
o que ele, para que vão tendo o que ele não tem, então vai levantar perseguição, vai levantar provações, e diz assim: todos aqueles que querem ver piamente, novos convertidos, os jovens, os velhos, ministros novos e velhos, e todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. É por isso Pedro, o apóstolo, está nos dizendo, a mim e a ti e a todos nós, 1 de Pedro, capítulo 4, no versículo 12, 1 de Pedro 4, depois 12, diz: amados, não estranheis a ardente prova. Agora entendes que isso vai acontecer. Aconteceu antes, ainda continua a acontecer, e no fim de tempo, antes de Cristo vier também, antes do arrebatamento, e vai ser intensivo. Ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Capítulo 13, versículo 13 diz: mas alegrai-vos, sejais alegres. Alegrai-vos no fato de seres participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória, rapidamente vai se revelar, quando ele voltar com os santos, quando a sua glória vai se manifestar, vos regozijeis e alegreis. 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, estão insultados, se vocês estão sendo abusados, se estão sendo mal interpretados, e estão sendo perseguidos, e se estão sendo expulsos, se sois vituperados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles é assim blasfemado, quanto a vós está glorificado. 15. Nenhum de vós padeça como homicida. Se eu vou sofrer pela piedade, vou sofrer pela santidade, vou sofrer pela justiça. Que ninguém de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. 16. Mas, se padece como cristão, um cristão nascido de novo, se alguém sofre como cristão santificado, se alguém sofre como um cristão, como uma nova criatura, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte. 17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, quem são esses? De acordo com a predição, a profecia, a palavra de Deus, aqueles vivem de uma maneira piedosa, sofrerão perseguições. Se sofrerem de acordo com a vontade de Deus, sofrem como cristãos, servem como salvos, nascidos de novo, sofrem como justos, santificados, sofrem como piamente e vivem santamente como cristãos, porquanto também os que padecem segundo a vontade de Deus permanecem na vontade do Senhor, no ensino da palavra, na doutrina do Senhor, porque assim sofrem, aqueles que sofrem, segundo a vontade do Senhor, encomendem-lhes as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Vai continuar fazendo o bem, continuar a fazer o justo, continuar a cumprir a grande comissão. Já nos deu nas nossas mãos, nas nossas almas, já nos entregamos a nós mesmos para as mãos daquele que é fiel Criador, fazendo o bem. Hoje estamos a considerar o tópico de o poder de Deus para os santos perseguidos. O poder sustentador de Deus para os santos perseguidos. Iremos dividir em três partes. Primeira,
os justos sobre os açoites dos perseguidores. 2. Os recursos para os santos perseguidos. Quando os santos são perseguidos, ele tem recursos. Nós olhamos para a perseguição, os recursos para os santos perseguidos. 3. As recompensas dos servos perseverantes. Neste tempo, todos os dias, o Senhor nos enche com bênção, a recompensa. E em todo momento da nossa vida, enquanto sofremos perseguição, na paz, sofrendo perseguição, com o coração puro, sofrendo consistentemente, mas você está sempre consistente, você está perseverando. Em todo momento, até vermos a Ele, até não ter mais programa, estaremos conosco, estamos a perseverar e até ao fim. O ponto número 1 agora, o primeiro estamos a considerar o justo sobre os açoites dos perseguidores. 1 de Pedro, mais uma vez, amados. Esta é a palavra que ele diz, amados. Esta é a palavra que podia dizer santos. Ele podia dizer filhos de Deus. Ele podia dizer justos ou amados. Não estranhais a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Vai tentar a sua fé, vai provar o seu cometimento, vai provar a sua confiança em Deus, vai provar a graça de Deus em ti, vai provar a estabilidade, vai tentar a sua firmeza no Senhor. A prova que verá sobre vós como uma coisa estranha. Temos 3 coisas aqui. A primeira, a justiça dos santos perseguidos. A justiça dos santos perseguidos. 2, a revelação sobre o estado dos perseguidores. O que é que você entende acerca dos perseguidores? Como é que você lhes descreve aos perseguidores? Qual é a sua condição espiritual? Os perseguidores, qual é a sua perseguição? O 3, a recompensa do sofrimento pessoal e perpétuo. A recompensa. Primeiro, a justiça dos santos perseguidos. Aqui mesmo no capítulo 4 de 1 de Pedro, a partir de versículo 13, diz assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Atualmente, há um sofrimento que deve vir a Cristo, e porque você está redimido, porque você é justo, porque você está redimido, faz parte do corpo de Cristo, a perseguição que devia vir, a perseguição que veio sobre a cabeça, ou a pedra da esquina, porque você é justo, a parte justa de Cristo, o corpo justo de Cristo, o templo de Cristo. É por isso que a perseguição está vindo. Você é participante do sofrimento de Cristo. Quando a sua glória se revelar, vos regozijeis e alegreis. Está dizendo aqui no versículo 16. No versículo 16 diz: mas se padece como cristão, essa é a justiça, nascido de novo, convertido, nova criatura em Cristo, está no ministério renovado de Deus. Você sofre como cristão, como um pregador cristão, como um discípulo cristão, como um servo cristão, sofrer como um pastor cristão, sofrer como um líder cristão. Se você sofrer como cristão e tudo sobre ti é igual a de Cristo, então não se envergonhe, antes glorifica a Deus nessa parte. O que é que Jesus diz?
Mateus 5, 10. Mateus 5, 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Obviamente, se você tem alguma coisa boa, grande, se tem alguma coisa indispensável, se tem alguma coisa bem-aventurada e você é perseguida por isso, não deixa aquela boa coisa e não deita fora. E deitar fora por causa dos perseguidores. Os pecadores não precisam daquelas coisas que você tem. É um grande privilégio que você tem, que você é justo. E diz, bem-aventurados os que sofrem os perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. João 15, 18. João 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. E diz que se você é odiado pelo mundo, entenda que eles fizeram a mesma coisa ao Senhor, deram o mesmo tratamento que deram a mim, dão a vocês, sofri a mesma aflição. E se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Veja o que o Senhor está a dizer aqui, está a dizer que se eu tivesse permanecido na terra, não tivesse ido para o céu, estariam a fazer essa mesma coisa. Aquilo que fazem a vós, o mundo que vos odeia, o mundo vos aflige, o mundo vos persegue, é exatamente o que fizeram para mim. Então, se eles continuam a fazer isso contra mim, eu estava aqui na terra, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. O mundo iria vos exaltar. O mundo iria vos levantar. Seria tão gentil para convosco. Mas porque não sois do mundo, porque nasceste de novo, saíram do mundo e agora estão no reino de Deus, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Daí que eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Temos que lembrar no versículo 20, lembrai-vos da palavra que vos disse. Sempre lembra-se. Quando há perseguição, sempre lembra-se. Quando há aflição, sempre se lembra. Quando há contradição, sempre se lembra. Quando há oposição, sempre se lembra. Quando há zombaria e colocam seu nome ali e falam mentiras contra ti, e por causa do ódio, por causa da zombaria, diz, lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. É tão claro aqui na palavra de Deus que a perseguição é porque nascemos de novo, servimos ao Senhor, vivendo uma vida santa, justa, neste mundo corrupto. Então, por isso que as pessoas te perseguem. O que é o espírito qual é o seu estado espiritual? Qual é o seu estado? Como é que podemos dizer acerca deles? O que as Escrituras dizem sobre eles? O que é que faz eles perseguirem? O que é que faz com que eles façam perseguições e aflições, pressão sobre a pessoa justa e inocente? E não sentem nada, não sentem culpa. Isso faz na sua revelação de Cristo. Sua revelação, este é o ponto no segundo subtópico, sua revelação sobre o estado perseguidor. João 15, versículo 3. João 15, 3. João 16, 3. Isso vos farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Ele está a dizer, se eles vos perseguem os justos, se eles perseguem os santos, se eles perseguem
os piedosos, e se eles perseguem, estão no caminho para o céu, é porque eles não conheceram o Pai, nem a mim, nem a Cristo. Diz que não são cristãos reais, eles não são os filhos de Deus, e todo aquele que persegue o cristão ou o justo por causa da justiça, o Senhor Jesus diz claramente aqui, eles não é discípulo de Cristo, não é filho de Deus. Ele não conhece o Pai, nem conhece a Cristo. Gálatas 4, 21. O estado espiritual dos perseguidores. Gálatas 4, 29. Mas como então aquele que é gerado pelo segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Está a dizer aqui, como antes, no concerto antigo, antes, no novo tempo do velho, no velho concerto, e mesmo agora, no século que estamos a viver agora, aconteceu a mesma coisa, também acontece a mesma coisa. Aqueles que nasceram segundo a carne, e eles praticam as obras da carne, e eles gozam com as obras da carne, e a obra da carne sempre é a sua possessão. Essas são as pessoas que perseguem aqueles que nasceram segundo o Espírito. Foi assim no passado e é assim também agora. Qual é o estado espiritual deles? Daquelas pessoas que perseguem o justo. É um estado de falta de crença. É da descrença. Não conhecem o Pai, não conhecem o Filho. É o estado de não nascerem de novo, de não serem filhos de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14. 1 Tessalonicenses 2, 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Podem ser pessoas da mesma família extensiva, mas mesmo assim perseguem, mesmo que fizeram com os judeus. Vocês sofrem a mesma coisa, vocês estão a sofrer essas coisas com os vossos concidadãos, como os discípulos também sofreram. Gálatas 15. Diz que se olharmos para das coisas históricas que aconteceram, mataram o Senhor Jesus, mataram os seus profetas, e eles continuam na sua descrença. Por causa do seu pecado, eles perseguem-nos e não agradaram Deus, e é o contrário para todos os homens. Aqueles são perseguidores, eles não agradam, não têm a mente de agradar a Deus. Eles não têm a mente de agradar a Deus, eles não querem agradar a Deus, não têm a graça de agradar a Deus. Por causa disso, perseguem as pessoas que têm a graça e o desejo de agradar a Deus. Eles são contrários a todos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Porque a fé não é de todos. Está a falar de homens maus, perseguidores, perseguem os filhos de Deus, perseguem os servos de Deus, e diz que esses é o seu estado espiritual. O seu estado espiritual é um estado de descrença. Eles não têm fé em Cristo, não têm fé que traz salvação, que traz santidade, que traz o desejo
de ir para o céu, e por causa disso eles perseguem. Eles são maus, são pecadores, eles não têm fé. Qual vai ser o seu fim? A recompensa, a terceira parte agora, a recompensa do sofrimento perpétuo dos perseguidores. 2 Tessalonicenses capítulo 1, 6. 2 Tessalonicenses 1, 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos tribulam, aqueles que vos afligem, aos que vos perseguem. Se isso é de facto justo diante de Deus, se é algum princípio de Deus, se é uma decisão justa, se isto é de fato uma declaração de Deus para recompensar tribulação e tribulação aos que vos atribulam, que vos perseguem, que vos fazem sofrer por causa da sua justiça. No versículo 7 diz: e a vós que sois atribulados, descanso convosco, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo, Jesus desde o céu com os anjos do céu e com anjos do céu poder. 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem. Os perseguidores não conhecem a Deus, aqueles que vos perseguem, que vos fazem sofrer, que vos afligem. O Senhor virá em labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz-nos, versículo 9, no versículo 9, os quais por castigo padecerão eterna perdição, uma destruição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Mateus 23, a recompensa do sofrimento perpétuo daqueles fariseus, daqueles judeus, daqueles saduceus, aqueles principados, aqueles sacerdotes e qualquer um que segue a mesma coisa, se perseguir os perseguidores. Mateus 23, 33. Serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? No versículo 34, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros destes açoitareis. Está a ver aqui o que fizeram ao Senhor Jesus? Não pensam, é porque aquilo deviam fazer, não mandei-vos pregador, não mandei-vos pastores, não vos mandei professores, para vos guiar na verdade, na justiça, e levar a justiça, a salvação. Mas eles sabiam o que eles haviam de fazer. Diz que vou mandar para vocês profetas, sábios, escribas, e alguns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Não somente em Jerusalém, irão os perseguir de cidade em cidade. 35. A recompensa que há de vir sobre os perseguidores, sobre aqueles que derramaram sangue, para que sobre vós caia sobre todo o sangue justo, do que foi derramado sobre a terra, sobre Abel, o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. A perseguição vem, mas já há de haver recompensa, eventualmente. Está a nos dizer, 2 de Pedro, capítulo 2, 17. 2 de Pedro 2, 17. Eles são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. O sofrimento dos perseguidores vai ser eterna, porque vai ser para sempre. O sofrimento dos justos, na perseguição dos justos, a dor, a pressão dos justos,
é algo temporário, é algo de pouco tempo, é somente nesta vida. É por isso que a nossa vida, mas a recompensa, a retribuição, o sofrimento dos perseguidores vai ser no meio das trevas que está colocado para eles para o sempre. O ponto número 2 agora, assim que falamos acerca dos recursos para os santos perseguidos, se você está sendo perseguido pela justiça, há uma coroa para ti. Se você está sendo perseguido por ser piedoso, por ser santo, por ser santificado, e sendo alguém que não se compromete na pregação da palavra, no ensino da igreja, é a preparação dos santos de Cristo para o arrebatamento. Se você é perseguido por causa disso, você tem recursos que estão para ti fazer firme e permanecer firme até ao fim em nome de Jesus. Primeiro, desses recursos, a alegria de participar, por ser participante do sofrimento de Cristo. 2, você está a confiar no poder do Espírito Conquistador. Confiar no poder do Espírito Conquistador. 3, mantendo o propósito do serviço de Cristo. Você vai reter o propósito de serviço a Cristo. Sabe, se você não é focado, se você não então, a perseguição há de vir. Então, podem tentar aí ajustar as mensagens, começar a dizer, não, será que eu vou dizer isto? Vão falar o que sobre mim? Não vou dizer isto. Então vão pensar, eu estou agindo de uma maneira como fervoroso. E por causa dessa perseguição, eu não quero que eles entendam a minha firmeza, a minha atitude, vou ajustar isto, vou ajustar aquilo ali. Quando a perseguição vier, no Filho de Deus, o Santo de Deus, o servo de Deus, aquele que está comissionado para pregar o Evangelho, ele olha para toda a perseguição, ele retém o propósito de Cristo, no serviço de Cristo, a razão pela qual que foi chamado no serviço de Cristo. Vamos ver estas terceiras coisas, regozijando de ser participante do sofrimento de Cristo. 1 de Pedro 4:13. Mas alegrai-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo. Entenda, olha para a sua perseguição, se é pela justiça, se é para a piedade, se é porque você está focado, você é um tipo de um crente que não se compromete, e o Senhor faz exatamente aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Diz que seja alegre por participar nas aflições de Cristo, para que você possa ser associado de Cristo, identificado com Cristo. Você pode sofrer como Cristo sofreu, de que ele sofres também, e por causa disso diz que alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Diz que para que os que têm também a revelação da sua glória vos regozijai e alegrai-vos. 1 de Pedro, capítulo 1, 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. A perseguição, a tribulação, está a nos dizer aqui que os crentes que foram antes de nós, pregadores que foram antes de nós, os líderes que foram antes de nós, que a perseguição quando veio, e era pesada sobre eles, era pesada, era grande, mas quanto mais tinham perseguição, eles se regozijavam cada vez mais. Então, isso foi uma coisa temporária, que o peso foi pesado, mas foram contristados por várias tentações. 7. Para que a prova da vossa fé, da sua fervorosidade,
a prova da sua convicção, da sua firmeza em Cristo, a prova da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Provado pelo fogo, ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ele diz aqui no versículo 8, ao qual, não o havendo visto, a mais, no qual não havendo visto, agora mais crendo, vos alegreis com gozo inefável e glorioso. Essas são as forças, os recursos que nós temos recursos de alegria no Senhor. A alegria no Senhor, que vai ser a sua força. Se você colocar a cabeça, se você pendurar, começar a pensar acerca da sua perseguição, começar a pensar acerca de Satanás, como terrível é Satanás, e as pessoas estão servindo a Satanás como são terríveis, e eles estão perseguindo a ti. E você está pensando dessa maneira, vai ser triste. Mas quando você pensar no Senhor, que Ele não olhou para os perseguidores, olhar somente para Cristo, o Rei, o Príncipe da Paz, o Consolador, aquele que é consumador da nossa fé, que Ele morreu, sofreu para a salvação de todas as pessoas. E se você olhar e colocar o seu coração com alegria, com a glória que vai ser revelada, e a Bíblia diz que tudo que estamos a passar hoje, diz que é como poucas aflições. 2 de Coríntios 4, 17. Diz que tudo que estamos a passar agora, aflições, porque a nossa leve momentânea, tradição, contradição, qualquer coisa estamos a passar agora, por causa de pregar o Evangelho, e diz que é algo momentâneo, diz que é leve. Paulo, pensa sobre o que Paulo passou, até ele ser apedrejado, ser deixado como se fosse morto, mas ele diz que isso é leve. Diz que é como se fosse leve. Diz que é leve, momentânea a tribulação. Quanto àquilo que você está passando agora, é tão leve que estamos a passar no momento. Para um momento, momentânea população produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isto vai operar para nós, vai produzir para nós o eterno da glória, um peso glorioso. 18 diz, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que... Você pode ver pedras, você não vai olhar para pedras. Você pode ver aí a vara ou o pau para te bater com ela, mas você não vai olhar para aquilo. Você pode ver aí o mar e qualquer coisa, diz, e toda a situação de naufrágio. Você vai dizer que não tenho medo, não? Mesmo vendo aquela ira dos perseguidores, diz que não usamos para as coisas que se vê, não olhamos para os perseguidores, não olhamos para a perseguição, mas não nas coisas que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. As coisas que não se vê são eternas. 2 de Coríntios, capítulo 12, 9. E disse-me a mim, a minha graça te basta. E aquela graça não diminuiu, aquela graça não secou, aquela graça de Deus ainda continua da mesma forma para os filhos de Deus, para os servos de Deus aqui na terra, para afirmar-se, continuar, e para toda a situação. Assim que hoje serve o Senhor, o Filho de Deus está ali, a graça de Deus te dará a permanência. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, mas de boa vontade, pois, pois me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que em mim habite o poder de Cristo. Para que o poder de Cristo habite em mim. Segundo ponto agora. Confiar no poder do Espírito conquistador. 1 de Pedro 4, 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, olha para isto. Se alguém que não tem o Espírito de Deus e não tem entendimento das Escrituras e começar a aconselhar o outro, começar a dizer isto para o outro e começar por causa de Cristo, e és vituperado e diz que você não é de nada, e você começar a ficar desencorajado e diz que vou mandar um desencorajamento, e eu não sei que você está a fazer isso, diz que não é de Deus, diz que se sofre, sois vituperados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque em vós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus habita ou repousa em vós. Quanto é Ele assim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. O facto de você confia e glorifica a Deus no seu ministério, o seu ministério vai glorificar a Deus, o seu serviço vai glorificar a Deus, sua pregação vai glorificar a Deus, isso é suficiente para a alegria. É suficiente para você gritar de alegria e dizer que eu vou me glorificar como Silas e Pedro e Paulo na prisão, que estavam sendo perseguidos, e toda a fundação da prisão começou a estremecer, e continuaram a cantar e a cantar. Mesmo na perseguição, o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre eles. Deus reconhece o povo que é alegre, o povo que está grato, mesmo quando há perseguição. O Espírito da glória, o Espírito do poder vai habitar sobre vós. Atos capítulo 4, 23. Atos 4, 23. E soltos eles foram batidos, foram deixados sair, e disseram que vamos perseguir, e soltos eles não chegaram a dizer, e por causa disso, a salvação e o poder, a cura, veio sobre uma pessoa impotente, e lhes disseram, não façam isso nunca mais. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E o versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, levantaram unanimemente a sua voz a Deus e disseram, e assim oraram, porque saíram daqueles perseguidores. O que ele veio na sua oração? Qual era a ideia da sua oração? Qual é o peso da sua oração? Qual é o significado da sua oração? Não está a chorar, derramar lágrimas, chorando, eu podia ser assim, e como é que podemos fazer isto, porque temos tal responsabilidade, como este peso, como este que nós temos. Não, veja como eles oraram. Eles oraram uma oração vitoriosa. Eles oraram para poder continuar a se regozijando, como pessoas que têm confiança no Senhor. Veja a oração que eles fizeram. Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu. Eles não disseram, Deus, estás aonde Tu? E por que há aflição? E por que há problema? Eles disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há. 25. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos. Veja, a perseguição fez com que eles fossem às Escrituras, fez-lhes lembrar que o Deus Todo-Poderoso já disse, através da boca de Davi, que por que bramaram os gentios e os povos pensaram vãs. 26. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o teu ungido.
Eles não serão pobre de nós, oh Pedro, pobre de mim, oh Pedro, pobre de João, pobre eu, que nós fizemos isso. Não, sabiam que eles não irão se juntar para isso? Porque se conheciam, sabiam quem eles eram? Porque eles eram participantes do sofrimento de Cristo. Juntaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, não é nada a ver comigo ou com outra pessoa, não há mais nada a fazer com outra pessoa, isso não tem nada a ver comigo, eu sou insignificante, um cidadão insignificante na terra, diz que eu creio em Jesus Cristo, somente eu prego Cristo, somente eu digo isto, que este é o caminho da salvação, é isso que eu tenho que a ver comigo, é acerca de Jesus, contra o seu filho Jesus, que tu ungiste, e ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. 28. Diz que não é surpresa, para que tudo o que a tua mão, o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Ele disse, não é uma coisa nova, não é porque eles são fortes ou são espertos, não é porque eles são capazes ou distrair a igreja de Deus, não. É porque a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de ser feito. 29. Agora, pois, o Senhor, não estão a dizer, Senhor, tira-nos deste lugar, não estão a dizer, Senhor, mata essas pessoas, todos os perseguidores, eles não estão a dizer, faça eles, na verdade, serem poder, de que eles oram, dizendo, pois agora o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais de prodígio pelo nome do teu santo filho Jesus. 31. É muito importante, veja o versículo 31. Diz assim no versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam, todos estavam cheios do Espírito Santo e anunciavam a todos aqueles perseguidos filhos de Deus, aqueles que estavam a suplicar os filhos de Deus, os servos de Deus, estavam todos cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. 33. No versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder, os apóstolos perseguidos davam grande poder ao testemunho, os apóstolos sofredores davam com grande poder, os apóstolos cometidos, consagrados, com grande poder, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Grande graça, abundante graça. Veja o que o Senhor está nos dizer aqui, que há um tempo da perseguição, não é o tempo para você verificar o ministério e começar, eu não posso fazer neste lugar, não posso permanecer neste lugar difícil, como é que eu estou a permanecer aqui? Esse é um tempo desafiador no ministério, como é que eu vou permanecer aqui? Veja o que aconteceu ontem, o que aconteceu na semana passada, vejam o que aconteceu aos meus que precederam-me. Então, como é que eu tenho que sair daqui? Diz, não, mas eles com grande poder, mesmo que havia perseguição, mesmo que havia tentação, prova, eles continuaram a pregar. Eles foram ditos, se vocês continuarem a pregar nesta parte, aqui, iremos vos fazer isto. Mas isso não lhes intimidou, Eles lhes fez com que eles fossem a súplica em oração e pediram aquele poder, o poder veio sobre eles. E isso foi assim e também será no dia de hoje. Se você permitir que a perseguição, permitir com que a aflição, para te tirar no meio de servir a Deus, se você não sabe como orar, vai para aquela passagem onde nós lemos Atos 4 e volta a ler aquela passagem a partir do versículo 23,
até 33, até 34, e começa a orar a favor disto, e através do versículo, e vai funcionar. E o poder de Deus vai habitar, vai repousar sobre e vai levantar daquele lugar com grande poder e com grande confiança, com grande fé, com grande autoridade e com grande unção. E você vai anunciar o nome do Senhor Jesus no pregar da palavra de Deus. A pregação não irá parar na sua Bíblia. A parte 3, mantendo o propósito do serviço de Cristo. Mesmo no tempo do sofrimento, não esqueça esse propósito. Eles não esqueceram esse propósito. E você não vai ser também desviado, você vai permanecer firme, vai seguir a linha certa na parte do Senhor, como Ele te chamou para fazer, para você sofrer a perseguição, é por um propósito. No ministério, vai permanecer intacto. Atos 26, 16. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, por este propósito te apareci. Atos 26, 16. Eu te apareci para este propósito, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Já viste que Jesus é o Senhor? Já viste que o Senhor Jesus é tudo sobre tudo? Já viste que o Senhor Jesus é a luz brilhante que pode brilhar no tal ponto de te resplandecer também? Você já viu que Jesus Cristo é o Salvador? Ele é o Senhor, é o Santificador. Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Cristo é o Senhor dos Senhores. Cristo é o sobretudo. Coisas que deviam aparecer para vós: o mistério do Evangelho, o mistério da redenção, o mistério da santificação, o ministério da piedade que tinha que se revelar a ti, o ministério do reino para revelar a vós. E eu vos chamei para esse propósito. Não permita a perseguição para denegrir o propósito, não permita a perseguição para denegrir o propósito. Não permita a perseguição para destruir aquele propósito. Tem que manter o propósito do serviço a Cristo. Ele diz-nos no versículo 17, ele diz, libertando das pessoas, dos gentios, os quais eu disse. E eu te mando para os gentios, para te perseguirem. Deus me mandou aqui. Se Deus te mandou para os gentios, eu tenho que ser o ministro dos gentios. Se eu ministrar aos gentios, por que os gentios me perseguem? É porque é a vontade de Deus para você estar no caminho de salvação dos gentios. Por que estão me perseguindo? Ele disse, fazem isso por causa do seu estatuto, seu estágio, por causa da sua cegueira, por causa da escuridão nos seus corações. É por isso que te enviei para os gentios e vou te libertar deles. Dos gentios, aqueles que eu te enviei. 18. É o propósito da nossa chamada. O propósito da sua chamada para abrir os seus olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Antes de se virar das trevas, vão te perseguir. Antes de se virar do poder de Satanás, eles vão te perseguir. Mas não te esqueças que você é um instrumento nas suas mãos de Deus para abrir os seus olhos, para lhes converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados. Se você parar, quem vai lhes mostrar o caminho? Como receber o perdão do pecado? Como receber libertação do pecado? Como receber total redenção do pecado? Se você parar, e se você dizer, eu não vou aguentar isto, e deixar o seu posto,
sem cumprir o propósito do ministério. Então há um propósito do ministério aqui para cumprir. É a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esse é o propósito pelo qual ele nos chamou. Romanos 8, 28, está nos dizendo aqui que é um propósito de Deus que permanece para ser cumprido no ministério, mesmo com a perseguição, e diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. A perseguição também está incluída ali, todas as coisas contribuem para o bem, a prova está ali também, tudo contribui, as aflições estão aí, todas as coisas cooperam juntas, a pressão também está ali, porque você está vendo, aquela pressão, aquela perseguição, a toda a provação nos leva para orarmos, e essas coisas todas, quando eles puxam-nos para podermos examinação própria. Será que estou no propósito, serviço do propósito? Será que estou ainda no trabalho em que foi ordenado para fazer? Será que ainda estou sofrendo por causa da justiça? Será que ainda estou sendo louco? Ou talvez já me desviei? Ou já me comprometi? Será que estou sofrendo por causa do pecado? Estou sofrendo por causa do mal? Então, não é o pecado. É bom para você ser desafiado, é bom ser afligido, porque isso vai te levar para a examinação pessoal. Vai te levar cada vez mais a receber do Espírito de Deus. Quando você é perseguido, todas as coisas juntamente operam para o bem na sua vida, no ministério, na família, para que todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. O ponto número 3 agora. O ponto número 3, falamos acerca das recompensas, daqueles que estão sendo perseguidos. Se você está sofrendo perseguição, o que vai acontecer se você sofre como cristão, como nova criatura, se sofre como santo, se sofre como servo de Cristo, de Deus, se você é pregador, sofre como pastor, como líder no reino de Deus, se você sofre por causa do que você foi chamado, porque você permanece no propósito da sua chamada, quando você sofre por causa disso, há uma recompensa. Há recompensa todos os dias. E todos os dias você vai ser carregado de bênçãos na sua vida. A presença de Deus estará contigo em todo momento, o poder estará contigo em todo o tempo, a certeza, o testemunho do Espírito de Deus está contigo, a visitação divina na sua perseguição, na prisão, em todo momento, a destruição e o mexer das fundações estarão, e vai dar a recompensa, vai te dar a recompensa no momento de viver até a morte. Porque mataram Estevão, mas ele, quando estavam ali a apedrejar, ele olhou para cima, viu Jesus sentado à direita de Deus, pronto para o receber. No ponto da morte, depois da morte, a coroa, a recompensa. Aqui na terra também a recompensa, e na eternidade também a recompensa. 1 de Pedro, capítulo 4, 19. 1 de Pedro 4, 19. Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Continuam fazendo o bem. Como é ao fiel Criador? Mateus 5, 10. Bem-aventurados são favorecidos os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No versículo 11 diz: bem-aventurados sois vós, felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12. A coroa aqui, a recompensa aqui: exultai e alegrai-vos,
porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que perseguiram os que foram antes de vós. Qual o tipo de recompensa que você vai ter? Primeiro, uma recompensa inconcebível do Eterno. Uma recompensa inconcebível do Eterno. Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu sou o escudo, eu sou o teu escudo, eu, o onipresente, eu sou o teu escudo, eu, o onipotente, eu sou o teu escudo, eu, invencível, eu sou o teu escudo, eu, o Criador eterno, eu sou o teu escudo e o grandíssimo galardão. Quando você é perseguido, Ele prometeu a sua presença e o seu poder conosco. Ele disse, o eterno Criador, que Ele é teu escudo e grandíssimo galardão. Deuteronômio capítulo 33, 27. Deuteronômio 33, 27. Diz assim no versículo 27, o Deus eterno é a tua habitação. Essa é uma coroa. E por o Deus eterno é a sua habitação, e por baixo dos braços eternos, e Ele lançará o inimigo diante de ti e dirá, destrói-o. Versículo 29. Versículo 29, e diz-nos assim, bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, um povo preservado, e protegido, o povo protegido pelo Senhor, o escudo do teu socorro, e a espada da sua majestade, e por isso os teus inimigos, os teus perseguidores, serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Romanos capítulo 8, versículo 17. O Eterno se deu a si mesmo como e vai nos dar uma recompensa inconcebível. Oito, 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se sofremos com Cristo, seremos co-herdeiros com Cristo. Se é certo que padecemos, para também como sejamos glorificados. Vamos fazer parte deles. E se é certo que padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para que também possamos ser glorificados com Ele. Porque sofremos com Ele. Veja o que Ele fez no João 14, 12. João 14, no versículo 12. Diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, aquele que nasceu de novo, aquele que creu em mim, mesmo nas perseguições, aquele que crê em mim, mesmo a aflição, aquele que crê em mim, mesmo a oposição, mesmo o ódio do mundo, aquele que crê em mim, continua crendo, mesmo no meio da perseguição, fará também as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. No versículo 13, veja que ele diz aqui, veja a recompensa que vai dar aos santos. Ele vai dar o nome dele, e tudo quanto pedirmos em meu nome, essa é a recompensa que temos, esse é o privilégio que temos,
Essa é a provisão que nós temos, que tudo que pedires em meu nome, o farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. No versículo 14, diz assim: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Atos capítulo 5, no versículo 32. Atos 5, no versículo 32. Nós somos suas testemunhas, mesmo perseguidos, mesmo afligidos, nós somos testemunhas acerca dessas coisas. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ele nos deu o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Continuamos a obedecer e fazendo a sua vontade, no mesmo meio da perseguição, e dá-nos uma recompensa inconcebível, porque Ele habita em nós, porque Jesus nos deu o seu nome, e porque o Espírito Santo está sempre presente nas nossas vidas. João 14, 26. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O que é que Satanás manda? Perseguição, que está acontecendo em todo lado. O que o perseguidor manda é somente, é só perseguição, que isso vai ser grande perseguição, ser recompensa. Então, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 27. Deixe-vos a paz. A perseguição, mas tem a paz que deixo convosco. A paz que ultrapassa o entendimento, que vá além das turbulências do que você vê. Paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Temos uma recompensa inconcebível do eterno. 2. Temos recompensas incontestáveis na terra. Temos recompensas incontestáveis na terra. 1 de Samuel 24, 19 e 20. É inconcebível, algo inacreditável, algo que não se pode. Que Saul orou por Davi, do qual ele tinha lhe perseguido, é inconcebível, é inconstentável. 1 de Samuel 24, 19 e 20. Porque quem é que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem por isso que hoje me fizeste. Está aqui o Saul, o perseguidor, orando por Davi, o perseguido. Ele não estava a perceber daquilo que podia acontecer. E disse, pois, o Senhor te pague com bem por isso que me fizeste hoje. 20. Agora, pois, eis que bem sei que... É Paulo e Saul está falando com Davi. Pois eis que bem... Está falando... É o rei Saul, é o perseguidor. Está a falar aquele que você queria matar. Diz, aquele que tem 3.000 soldados estavam perseguindo-te no vale, estavam te perseguindo no monte, em todo lugar. Mas Davi, deixa que te diga alguma coisa. Eis que bem sei que certamente hás de reinar, e o que o reino de Israel há de ser firme na tua mão.
É incontestável esta recompensa na terra. O Senhor colocou a esse homem para declarar a bênção sobre David. Provérbios 24, 25, 21. Se o inimigo estiver fome, dá-lhe de comer. Isso é no Velho Testamento. Isso vem no Novo Testamento. Se o teu perseguidor tiver fome, dá-lhe pão. Não lhe dá um pão seco, antigo, não. Que você devia dar. Dá o melhor do pão. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Não lhe dá água do esgoto. Dá o melhor da água para ele estar bem. Dá-lhe água no físico, dá água no natural, dá-lhe água no espírito. A palavra de Deus, o evangelho, a palavra do encorajamento, para lhe edificar. Se você quer que eles, para ser refrescado, para o melhor com pão e com água. E no natural, também no espiritual. Versículo 22. Porque assim amontoarás brasas sobre a cabeça, não é para o destruir, mas com calor, com a quentura de lhe trazer a palavra. Estará sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Estou falando a ti que o Senhor vai te retribuir. Estou à espera do seu amém aí. E o Senhor irá te retribuirá. Ele vai te retribuir em nome de Jesus. Eu quero que você se lembre, Shadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram a Nebucadnezzar, eles meteram no fogo e disse, servos do Deus vivo, saiam. Ele aconselhou, eles examinaram e não viram nenhum traço de fogo sobre eles e não viram nada, o cheiro na fornalha sobre eles. Aquele mesmo Nebucadnezzar, ele disse, lhes colocou, lhes promoveu na província de Babilônia. A promoção ainda vem e os perseguidores que ainda estão fazendo isso, são eles que vão te dar e vão encomendar a ti para você ser promovido em nome de Jesus. Veja o número 3 agora. A recompensa incorruptível no céu. A incorruptível coroa no céu. Quando você é perseguido e você mantém-se na verdade, continuar na verdade, na terra, em todo momento. Então, andando de altura para altura, de promoção para promoção, e você, quando passar disso, estar no céu, haverá paz, alegria esperando por ti. Haverá bênção esperando por ti. Grande recompensa esperando por ti. 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro 1, 4. Para uma herança incorruptível, 1 de Pedro 1, 4. Incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Guardada nos céus para vós. No versículo 5. No versículo 5, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus, mesmo na perseguição, aos genuínos, aqueles que estão guardados no poder de Deus. A perseguição não pode destruir o pregador cometido, porque está guardado pelo poder do céu, porque não é possível o poder de Satanás vencer o poder de Deus e depois tirar tudo aquilo que Deus tem naquela perseguição. Não, nunca. Aqueles que estão guardados pelo poder de Deus, pela fé, pela salvação, já prestes para se revelar no último dia. O Senhor irá te guardar. O Senhor vai te preservar até ao seu reino celestial. 2 de Timóteo 5, 7. 2 de Timóteo 5. É 1 de Timóteo 5.
Ele diz que lutei o bom combate contra esses falsos profetas. Todos esses já lutei o bom combate contra esses falsas doutrinas, contra esses maus. Eu terminei guardei a fé. No versículo 8 diz: isto foi guardado para mim a coroa. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Quando você permanecer até o fim, Ele vai dar naquele dia. Não a mim somente, mas a todos os que amarem a sua vinda. Para todos os que amarem a sua vinda. E para todos que amarem a sua vinda, para mim, para ti, para todos, assim que demonstramos que amamos a sua vinda. Versículo 18. 2 Timóteo 4, 18. 2 Timóteo 4, 18. E o Senhor me livrará de toda má obra. Veja a perseguição aqui, não iremos ter, mas a perseguição não vai ter o veredito final. Mas se você permanecer o Senhor vai te libertar de toda má obra. Olha para isto. E guardar-me-á para o seu reino celestial. Você vai decidir que a obra que Ele me deu para fazer, não importa o que vai acontecer, não importa o lugar onde eu estiver, não importa o vento que soprar, eu vou permanecer firme, cometido, firme em todo o trabalho, que o Senhor guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. O que os irmãos dizem aí? Amém. O Senhor vai te preservar. Hoje, se você permanecer hoje pela palavra de Deus, se permanecer nesta palavra, fazendo esta palavra do Senhor, sabemos que a perseguição há de vir, mesmo que ela venha, mas iremos continuar perseguindo os servos de Deus, meu irmão e minha irmã ali, não importa que você está, não importa onde seu ministério está tomando, onde Deus te chamou para você fazer, não importa o tipo de perseguição que há de vir, o Senhor vai te libertar de toda má obra, vai te libertar de todos os demônios e vai te preservar na sua vida, na sua família, no seu reino, na tua igreja, a quem seja dado glória para todo sempre. Amém. Vamos nos levantar agora e falemos com o Senhor em oração. Vamos nos levantar e falemos com o Senhor em oração. Pelas grandes coisas que Ele nos ensinou hoje e todas as coisas que aprendemos através desse estudo dos líderes, de tudo que especialmente fez para os líderes. Se você não é sendo perseguido hoje, quem sabe se virá mais tarde a perseguição no seu trabalho, onde você estiver e quando você esteja, quando a perseguição vier, você vai se firmar e vai se manter no seu propósito em nome de Jesus. Aqueles que estão sendo perseguidos pela justiça, na sua justiça, tem justiça na sua vida, há justiça na sua vida interna, a sua experiência cristã, justiça em todas as suas formas de vida, no seu comportamento, justiça na sua disposição, justiça quando as pessoas vê, justiça quando as pessoas não vê, justiça quando você está sendo perseguido, justiça quando você está sendo mal entendido, justiça quando a aflição vem, justiça quando tentação ou provações chegarem, quando as provações da fé chegarem. Você não olha para a fúria dos perseguidores, segura a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
E todas as coisas que você precisa, a proteção que você quer, a bênção que você quer, a preservação que você quer, todo o poder que você quer, toda coisa que você quer, vai estar disponível para ti. Se o perseguidor estiver a ti, Deus conhece o seu estado, Deus conhece o seu firmar, Deus conhece como eles estão próximos para poder destruí-los. Deus sabe o que virá sobre eles. Não mexes, deixa-os só. Somente vigie, e a graça de Deus na sua vida. Vigie somente a sua justiça na sua vida, para que você não possa decrescer na sua justiça, para que possa decrescer na sua piedade, para não decrescer na santidade, e vigiar. Vigie nos perseguidores. E se você quer deitar alguma coisa, deixa que eles, seja pão, seja bom pão. Se você quer lhes dar, dá-lhes bom pão. Se você quer dar alguma coisa para eles, não lhes pague a sua maldade. Se você quer dar-lhes alguma coisa, e Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai lhes fazer eles verem Jesus, o Redentor, o Salvador e o Príncipe da Paz. Se você quer dar alguma coisa a eles, dá-lhes a oportunidade de para saírem, de serem dos traços do diabo, porque existem recursos para ti. Não é para estar jogando com os recursos, andar aí a chorar, a murmurar e começar a chorar no púlpito e dizer, me desculpem por isto, me desculpem por isto, e começar a voltar do propósito. Você não irá sair dos seus propósitos. Você vai ser alegria e alegria. E haverá regozijo e glória e graça. E você continua cuidando-se de si mesmo, protegendo-se a si mesmo, conduzindo-se como um cristão feliz, pregador feliz, servo de Deus, aquele que serve à vontade do Senhor no caminho para o céu. Esses são os seus recursos. Que a alegria do Senhor será a sua força. E você vai estar unido ao poder do Espírito Santo. Lembra? Atos dos Apóstolos 4, a partir do 23 até 33. E se você ler em todo aquele versículo, e você apresentar tudo aquilo ao Senhor em oração, e mudar a sua atitude, o seu coração, e ter uma situação feliz, uma disposição feliz e alegre, e ter positivamente a orar, e o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, estará sobre a sua vida. E você retém o propósito de Cristo no serviço, dizendo aos pecadores para serem salvos, chamando para que eles possam ser convertidos, santos de Deus, para que eles possam permanecer na vontade do Senhor. Essa é a sua chamada, esse é o propósito, abrindo os olhos dos membros e daqueles que vêm no seu ministério, abrindo os seus olhos para poderem ver as Escrituras, entender a Escritura, tendo o propósito do coração, saindo dos poderes das trevas para Deus, lhes tirar das trevas para a luz. Esse é o seu chamado, lhes tendo a certeza, mostrando a todas as coisas sobre eles, que todas as coisas juntamente trabalham para o propósito de Deus, porque o Senhor lhes chamou. Permaneça naquele propósito de serviço ao Senhor e na igreja. Grande será a sua recompensa, mesmo hoje, a sua recompensa será maior. Amanhã, e próxima semana, e todo mês, será grande sua recompensa. Demonstre o seu cristianismo, continue com a alegria do Senhor, com Ele, onde for, estar sempre alegre. Sou pregador, estou alegre, estou satisfeito, estou regozijando, estou no reino de Deus, sou fervoroso nisto, todo momento alegre. E essa recompensa do serviço não irá perder na sua vida, e vai ser maior, mais do que a sua perseguição.
E todos os seus inimigos irão orar por ti, como Saul orou por Davi, estava a perseguir a Davi. Então eles não terão nenhuma forma. O Senhor colocará a palavra de bênção nas suas bocas, e o seu perseguidor vai estar no serviço para ti. Sem tristeza, sem agonia, sem vergonha, sem voltar para trás, sem remorsos, regozijas. E quando o tempo chegar, e fazer todas as coisas que devem ser feitas, e completar tudo que devia ter completado, e ministrar todas as pessoas tudo que devia ministrar, e sendo uma bênção, a salvação, na bênção, a santificação, o batismo no Espírito Santo, levantando as pessoas, despertando as pessoas, e ser a bênção do povo de Deus, e chegar o seu tempo de voltar, para ter grande recompensa. O Senhor irá fazer isso fácil para ti, se você lhe pedir. Essa é a parte da recompensa. E se você mover-se para aquele lugar, quando você chegar àquele lugar, há ter alegria, e os anjos irão te receber, os santos vão dizer bem-vindo eternamente na habitação eterna. Mesmo que você sofra a pressão até morrer, depois da morte, você irá para a eternidade. E o Senhor confirme isso na sua vida, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor expôs para nós hoje, de tudo que o Senhor nos revelou hoje. Pedimos, Senhor, para que todas as coisas possam escrever nas tábuas dos nossos corações, em nome de Jesus. Como líderes, como pregadores, como pastores, como ensinadores da palavra de Deus, todo grande privilégio que nós temos, Senhor, iremos continuar a regozijar, sermos gratos em todo momento, com todo o privilégio que o Senhor nos deu, de ministrar para o povo, de ensinar para nós a salvação em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que mesmo nas aflições que podem vir, nada, e não irão significar nada, e não irão tirar a alegria de sermos cristãos e termos gozo de santificação e o poder do Espírito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Dia após dia, assim como temos esse entendimento da perseguição agora, a alegria do Senhor permanecerá como nossa força, em nome de Jesus. E o Senhor iremos manter o propósito e o poder do Espírito sobre nossas vidas. Oramos, Senhor, que não iremos desviar de tudo que o Senhor nos deu para fazer, não iremos fugir de tudo que o Senhor devemos fazer no meio da perseguição. Aquela perseguição, mesmo na situação, todas as coisas que o Senhor deu para nos fazer, mesmo todas as coisas, iremos continuar com propósito, como continuarmos e fazermos a obra que o Senhor deu, trazer os pecadores para arrependimento, trazer as pessoas à justiça, tirar-nos e confirmando a doutrina da verdade sobre as suas vidas. Dá-nos a graça, Senhor, e a capacidade de tornarmos muitos a saírem das trevas para a justiça, para viverem na luz e viverem cada vez mais na justiça até o fim, em nome de Jesus. Oramos para que a paz de Cristo, a puridade do seu sacrifício e o poder do Espírito Santo possam permanecer para cada um de nós. Faça-nos, o Senhor, suportar, perseverar todo o tempo até o fim. Te agradecemos, sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus nós oramos. E o povo de Deus diga amém.